Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos um pouquinho sobre inovação. Dentro dos aspectos que envolvem as questões inovadoras, principalmente as questões de competitividade no mercado, um dos principais pontos que nós devemos falar sobre a inovação é como ela pode se tornar uma vantagem estratégica bastante sustentável. As organizações de hoje, elas não querem apenas que você seja uma pessoa que tenha ideias, mas querem que você seja uma pessoa que tenha ideias que possam tornar-se então oportunidades de negócio, seja por meio então de uma solução ou então por meio de um produto ou um serviço inovador. O produto ou serviço tem características únicas. Vamos pegar como exemplo as inovações continuadas que foram aplicadas durante anos pela Apple. Nesse sentido, Steve Jobs ele tinha sempre uma ideia que se transformava numa solução a longo prazo. Isso não impediu que as ideias dele fossem questionadas, tanto que no período entre o final da década de 80 e o início da década de 90, o próprio Jobs foi demitido da Apple. Isso é uma história que todos nós conhecemos. Qual que é a grande chave que você deve virar para que então você tenha uma ideia que se torne sustentável, mas que possa ser também uma oportunidade, seja para o seu negócio ou então para a sua empresa? Você deve então buscar o quê? Características que possam fazer a diferença, seja então no seu negócio por meio então de uma solução que venha a economizar produtividade ou então tempos, ou então que você tenha uma economia de escala. Ou então num produto ou serviço que seja aquilo que o seu consumidor espera, mas que então é uma demanda latente, não declarada, algo que será diferenciado. Voltando ao exemplo das grandes empresas, quando o Facebook entrou no mercado, nós tínhamos já redes sociais que estavam estabelecidas. O próprio Orkut da Google era um exemplo. Nesse sentido, o Facebook apresentou diferenciais e esses diferenciais atraíram um grande volume de usuários que fez com que a grande rede concorrente deixasse de existir. A mesma coisa se aplica se nós buscarmos, então, no período mais recente da história, as inovações aplicadas por Jobs na Apple, quando ele foi recontratado. Observe então que foi o ponto de partida para uma grande virada da empresa que estava num período não tão grande em termos de competitividade. Se você pegar lá no período histórico do início dos anos 2000, quando foram implantadas as inovações relacionadas ao iPod, ao iPad e a propriamente dito ao iPhone, foram ideias que estavam então ramificadas de uma certa forma e que tinham a característica de serem únicas. Isso não significa que não existiam tocadores de música digital, que não existiam tablets e que não existiam telefones com características então inteligentes, os smartphones. Quais foram os pontos diferenciais? As questões que envolviam então o desejo do consumidor, um desejo latente, e também naturalmente as soluções que foram empregadas para que aqueles produtos conversassem entre si e tivessem atratividade para o mercado. Nesse sentido, se a sua ideia ou então seu produto ou seu serviço não é inovador, você deve buscar então diferenciar essas características que fazem desses produtos ou desses serviços coisas desejáveis então ao mercado, ou então apresentar possam ser o ponto de partida para um ganho de escala. Nesse sentido, a inovação não está apenas numa ideia brilhante, mas em fazer com que uma ideia diferenciada possa apresentar resultados diferenciados. Um forte abraço e até a próxima.